Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês para trazer mais um Manual do Proprietário, o nosso programa, o nosso projeto que fala sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida. E é muito bom ter uma audiência tão grande, tantas pessoas que nos acompanham há tantos anos e pessoas interessadas em melhorar a qualidade de vida, preservar a saúde, ter uma velhice saudável, independente, autônoma. E é justamente disso que trata o nosso projeto. Esse projeto Manual do Proprietário, iniciado há 11 anos, aqui na rádio, pelo menos, porque já tinha se iniciado bem antes, na minha vida profissional, ele traz dicas muito importantes e tem alguns lemas que eu gostaria muito que vocês guardassem, que são os que pautam esse nosso trabalho. Primeiro, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Se não todas, quase todas as doenças crônico-degenerativas, você não dorme bem e acorda portando uma delas. Não dorme bem e acorda diabético, não dorme bem e acorda hipertenso, não dorme bem e acorda com câncer. Esse processo vem ocorrendo ao longo dos anos ou décadas, por meia dúzia de situações, entre aspas, que nós não damos atenção, nossa medicina convencional não dá atenção, porque para se tratar de oxidação excessiva, estresse oxidativo, inflamação crônica silenciosa, infecção crônica silenciosa, desproporção de nutrientes, carência nutricional, desmodulação hormonal, são possibilidades que não utilizam drogas, medicamentos, e sim substâncias naturais não patenteáveis, portanto, não geram lucro para a indústria. Então, essa frase é uma delas, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Quando a gente aprende a cuidar dessa meia dúzia, entre aspas, de fatores que atuam ao longo da vida, esse nosso corpo entra em equilíbrio, em homeostase, e assim a doença não encontra terreno para se manifestar e evoluir. Outra frase nossa é que sem a medicina integrativa funcional, é dessa que eu falo, que se vê um ser como um todo e não como um sintoma ou uma doença, sem essa medicina integrativa funcional não dá para ter saúde total. E aí continua, tem mais frases que são nossas, e são nossas aí para o mundo. A vitalidade e a longevidade não podem depender de um frasco de drogas, de remédios. Obviamente, quem ainda acredita nisso? Então, esses são os lemas que norteiam o nosso projeto. Esse projeto Manual do Proprietário, que está se completando com um outro livro, que vai o Manual do Usuário, que em breve será lançado e vocês todos vão saber desse lançamento com antecedência, acompanhando as redes sociais. Então, no Facebook, Manual do Proprietário, Dr. Edmond Saab Júnior, a Samira, diretora de jornalismo, vai estar dizendo para vocês com bastante antecedência tudo sobre esse lançamento em São Paulo, na região metropolitana de Campinas também haverá um. E vocês acompanhando pelo Facebook, Manual do Proprietário, Edmond Saab Júnior, pelo Instagram, Dr. Edmond Saab Júnior, vocês também vão estar pelo próprio YouTube. Aliás, tudo que eu falo para vocês agora, daqui 3 dias, já está no YouTube para vocês. Vocês vão estar sabendo com antecedência para poderem participar desse evento e, principalmente, mesmo que não possa estar pessoalmente no dia, mas criar junto conosco uma campanha de conscientização e passar para todos os seus contatos para saberem que existe. Passar também esse canal no youtube.com, para que vão ao meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, se inscrevam, escutem tudo que nós estamos falando aqui, nos dias de calma, aos fins de semana em casa, e que possam pesquisar, colocar em prática e informar todos ao seu redor, né, dessas novas possibilidades de estar cuidando realmente, fazendo medicina preventiva. E eu comecei na semana passada a presentear vocês com o que eu chamo de algumas pérolas desse novo livro, e eu comecei falando a pedido de vocês mesmo, como sugestão de pauta,
sobre o microbioma, o maior órgão que a gente tem, que são justamente as bactérias, todas as bactérias que se especializaram por milhares de anos a coabitarem nosso organismo com a gente, e elas são responsáveis por inúmeras coisas, que nem eu contei para vocês na semana passada, como a produção de uma série de vitaminas, como a produção de substâncias anti-inflamatórias que o nosso próprio genoma, nosso próprio corpo não consegue criar. A desintoxicação, eles comem tudo que nós não conseguimos processar. Eles têm enzimas, elas produzem enzimas para digerir carboidratos, gorduras e proteínas que o nosso próprio corpo não consegue produzir enzimas para tal. Então, são importantíssimas. Devem ter se lembrado também que eu falei que o conjunto de genes dessas bactérias que nos habitam chegam a 5 milhões de genes, enquanto nós humanos temos 30 mil genes. Então, como é que poderia nós humanos atingirmos o grau de evolução que nós atingimos, não é? Pensamos, andamos, viajamos, vamos à Lua, enfim, se o número de genes que nós temos é o mesmo número de um pé de arroz ou de uma minhoca. Então, foi a interação desses 5 milhões de genes, desse que é o maior órgão do corpo, que há pouco tempo vem sendo estudado, basicamente do início dos anos 2000, para valer, e nós sabemos que ele é o maior órgão do corpo, e talvez a importância dele vocês vão estar sabendo hoje, na segunda parte do que eu vou estar falando para vocês sobre esses micro-organismos. Aliás, para você que está ligando agora a sua Rádio Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica aqui uma dica muito importante. O nosso link de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês podem enviar sugestões de pauta, dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara todo esse material com muito carinho, me entrega, e assim eu torno esse programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse, tá ok? Então, dando sequência, na segunda parte do projeto Microbioma, eu ia começar a falar com vocês sobre disbiose. O que é disbiose? Bom, eu já falo para vocês o que é, mas o que eu posso garantir para vocês é que a disbiose, ela inicia ou participa de quase todas as doenças crônicas. Provavelmente, 80% ou mais das pessoas encontram-se nessa condição, e o pior, poucos sabem e poucos a tratam. Então, como definir a disbiose? A microbiota intestinal, o conjunto dessas bactérias que habitam o nosso intestino, ela é muito mais complexa no intestino grosso, contando com aproximadamente 500 espécies diferentes de micro-organismos, e a maioria deles essenciais à nossa saúde, como os dominantes, que são os bifidobactérios e os lactobacilos, não é? Observem que esses micro-organismos vêm se especializando por milhares e milhares de anos para conviver conosco, fazendo parte do que somos. Existem também, em menor número, os residuais, que são potencialmente patogênicos, ou seja, causadores de doença, como o Clostridium, o Pseudomonas, entre outros. Além dessas bactérias, habitam também no nosso organismo, em menor número, fungos e leveduras, que convivem bem entre si e conosco, quando em número adequado. Quando há um desequilíbrio nessa flora, passando a predominar os maus micro-organismos, ou seja, esses patogênicos que podem criar doenças, ficam em quantidade maior do que os benéficos, os lactobacilos, os bifidobactérios. É aí, até onde eles eram inofensivos, quando eles ficam em número superior aos bons, aí nós abrimos a porta para uma devastação na ecologia do organismo humano. Quando esse desequilíbrio, a disbiose, acontece por meio de mudanças quantitativas e ou qualitativas desses hóspedes, desses bichinhos, causam mudanças, primeiro, nas atividades metabólicas pela não absorção de vitaminas, inativam enzimas
que prejudicam a digestão, fazem a desconjugação dos sais biliares, comprometendo a digestão e absorção de gorduras. Tem um aumento na produção de substâncias cancerígenas, como as nitrosaminas. Destroem a mucosa intestinal, aumentando aquela permeabilidade que eu já falo para vocês há anos, e deixando passar para o meio interno, ou seja, para a corrente sanguínea, toxinas, metais tóxicos, bactérias que geram inflamação, infecção, oxidação e todas as suas consequências. Justamente aquilo que eu falo para vocês, que não há 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. São meia dúzia de situações. E essa situação, a desbiose, causa inúmeras delas, né? Infecção, oxidação, inflamação e toxemia, tudo isso. E por que ocorre esse desequilíbrio, desbiose, né, que pode se iniciar desde o nascimento? Então eu vou dizer para vocês os vários causadores dessa alteração desse órgão, desse microbioma, que antigamente se chamava de flora intestinal. Por exemplo, bebês nascidos de cesariana têm uma maior propensão a alergias e doenças autoimunes, pois não passam pelo canal vaginal e deixam de receber as bactérias necessárias à boa saúde, que a mãe passou a gravidez inteira preparando para a hora que aquela criança passasse pelo tubo de parto, pelo canal vaginal, ela recebesse aquelas boas bactérias para já fazerem parte do seu organismo. Então essas crianças não têm seus linfócitos, que são células do nosso sangue, células brancas de defesa, orientados ao que devem ou não tolerar. Então, são crianças que não receberam essas boas bactérias por meio também do aleitamento materno. Então, essas crianças, elas têm uma alta incidência de alergia, elas têm uma maior incidência de ter sobrepeso e diabetes na adolescência e na vida adulta, tudo porque ela já nasceu numa condição de uma flora ou de um microbioma não adequado, tá certo? Outras coisas que causam desbiose: ingestão de alimentos ultraprocessados, refinados, industrializados, pobres em nutrientes, ricos em carboidratos simples, né, farinhas refinadas e todos os tipos de açúcar. Isso também causa desbiose. Aumento do estresse físico e emocional, que gera a necessidade de alimentos mais ricos em nutrientes. E quem não tem estresse físico e emocional? Então, gera uma necessidade de alimentos mais nutritivos e as pessoas continuam comendo aqueles alimentos lá ultraprocessados, refinados, pobres, sem energia vital. Outras causas de desbiose: ingestão de antibióticos. Muitas vezes são necessários para salvar a vida, mas tem que se ter em consideração que toda vez que se utiliza um antibiótico de amplo espectro, nós matamos a bactéria desejada, mas matamos também milhares de outras necessárias à nossa boa saúde. Então, ingestão de antibióticos, os agrotóxicos, os fertilizantes contidos nos alimentos, carnes e vegetais, né? A baixa ingestão de fibras, porque as fibras são os maiores alimentos para essas boas bactérias. Deficiência no consumo de alimentos naturais com energia vital, déficit de enzimas digestivas. Depois de uma certa idade, nós diminuímos muito a produção das nossas enzimas digestivas, do ácido clorídrico, das enzimas digestivas pancreáticas, e esse déficit de enzimas também colaboram para uma alteração nesse microbioma, nessa flora. Uso de medicamentos rotineiros, olha só, atenção, como anticoncepcionais, anti-inflamatórios, remédio para azia, que nem os omeprazóis da vida, além dos antibióticos e outros. Então, vejam só, por que eu falei que 80% ou mais da população tem desbiose e não sabe e não é tratada, né? Como suspeitar se o indivíduo tem desbiose? Então, olha essas características. Quando ele é portador de intolerância ou alergias alimentares, ou apresenta má digestão crônica, faz dietas inadequadas, sofre exposição crônica a xenobióticos, que são substâncias tóxicas que vêm de fora, as derivadas do petróleo, que são os agrotóxicos e tudo mais, que eu falei para vocês. Quando o pH das fezes é alcalino, quando ele é portador de doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Nós temos que suspeitar. Quando ele tem síndrome do intestino irritável, nós devemos suspeitar também da desbiose. A utilização de antibióticos por mais de 2 vezes no último ano,
ou alguma vez por mais de 2 semanas no mesmo ano, utilização dos medicamentos que eu acabei de citar para vocês, ingestão frequente de refrigerantes, consumo moderado ou alto de bebidas alcoólicas, pacientes portadores de síndrome metabólica, que é aumento de peso, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, esses pacientes todos nós temos que suspeitar de disbiose. Outros sinais que podem aumentar a suspeita de disbiose é a candidíase crônica, gases excessivos e com odor desagradável, dificuldade em manter o peso, quem tem refluxo gastroesofágico, alternância do hábito intestinal, um dia intestino preso, um dia intestino solto, diarreias inexplicadas, muco nas fezes, resfriados frequentes, pacientes portadores de doenças autoimunes, pacientes com síndrome de fadiga crônica, de fibromialgia, pacientes com coceira anal ou vaginal, infecções de repetição como amidalites, sinusites, otites, infecções urinárias. Então, todos esses pacientes, nós temos que pensar em estar refazendo o microbioma deles, pensar na possibilidade da desbiose. Vejam só, somente no início desse século, e motivada também pelo projeto Microbioma Humano, a ciência passou a dedicar mais atenção ao estudo desses micro-organismos. Por isso, antes de passar ao tratamento com probióticos, que são os bons micro-organismos, e os prebióticos, que são as fibras que os nutrem, gostaria de ilustrar com alguns dos milhares de estudos científicos a importância dessa visão terapêutica. Então, nós temos estudos mostrando prevenção de infecção urinária de repetição em mulheres com a utilização de lactobacillus ramenosos. Lactobacillus ramenosos em óvulos intravaginais para tratamento de vaginose bacteriana crônica, corroimento vaginal crônico. Outro estudo aqui que eu cito no nosso manual do usuário. A microbiota humana transforma os polifenóis, substâncias boas do cacau, do vinho, que é o resveratrol, do café, em substâncias biologicamente ativas e absorvíveis, promovendo a saúde. Sem a flora não ia adiantar nós utilizarmos essas substâncias boas, porque elas não estariam ativas para nós. Outro estudo, lactobacillus bulgaricus, utilizados em grupos de idosos com o objetivo de reduzir infecção por rinovírus ou resfriado. Então, os pacientes que utilizaram esse tipo de lactobacillus tiveram muito menos resfriados do que o grupo controle que não utilizava. Isso é muito importante. Pela similaridade estrutural da barreira intestinal com a barreira hematoencefálica, ou seja, a que vai para dentro do líquor e para dentro do cérebro, então sabe-se que o que afeta o intestino afeta também o cérebro. Daí a importância de, quando tratamos doenças como depressão, espectro autista, cuidarmos também do microbioma e da permeabilidade intestinal. Então eu escolhi alguns estudos só para vocês terem ideia da importância. E eu digo que no futuro muito próximo nós vamos ter muito mais conhecimento dessas boas bactérias e vamos tratar cada doença específica com um grupo específico de bactérias. O que eu posso dizer para vocês agora, de algumas principais, para que elas são indicadas. Então, por exemplo, os lactobacillus acidófilos são importantes para diarreias infecciosas ou para quem está usando antibiótico, para manter a flora, para tratamento de doenças inflamatórias intestinais, acnes e aftas. O lactobacillus bulgaricus melhora a tolerância à lactose, ajuda no controle de infecções intestinais, na redução de colesterol e manutenção do sistema imunológico. Os lactobacillus casei melhoram a imunidade e regulam o funcionamento gastrointestinal. Os lactobacillus delbrueckii melhoram a imunidade, reduzem a intolerância à lactose e diminuem a inflamação. Os lactobacillus curvatus auxiliam no tratamento da obesidade e restabelecimento da flora. Os lactobacillus gasseri, coadjuvante no tratamento da obesidade e diabetes. O helvéticus, no tratamento do estresse, ansiedade e depressão. E assim vai. O lactobacillus lactis, para quem tem intestino preso, para quem tem inflamação no intestino. O lactobacillus plantarum, redução do peso corporal, para estresse, depressão, para asma, rinite. O Helteri, para o tratamento do H. pylori, que se usa tanto antibiótico, né? Então ele trata também gastrite, trata úlceras. Os ramenosos ajudam na redução do peso corporal, protegem a pele.
atuam no auxílio à asma, intolerâncias alimentares e rinite. Os bifidobacterium brevis ajudam na perda de peso, na rinite e nas infecções recorrentes por Escherichia coli do trato urinário. O Bifidobacterium lattes melhora a imunidade de idosos, a diarreia e a prisão de ventre. O longo também para doença inflamatória intestinal, estresse e depressão. O Faecium, diarreia por rotavírus e também aumenta a imunidade. O Streptococcus thermophilus é bom para intolerâncias alimentares, rinite e depressão. Então vocês veem que nós temos várias e várias cepas de raças que nós conhecemos, mas tem muitas que nós não conhecemos ainda. Então isso é um vasto campo a ser estudado. Mas, obviamente, teria que ser dado muito mais atenção a isso tudo a partir de agora. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que isso aqui é muito importante e que os alimentos mais importantes para manter essa flora são os vegetais, porque são eles ricos em fibras. E essas fibras são os principais nutrientes para essas boas bactérias. Pessoal, então, aqui a gente encerra nosso assunto, pelo menos por enquanto. Eu dei só um pedacinho, né, que eu falei para vocês, uma pérola do próximo livro, falando de uma parte. Aliás, essa é só uma das várias partes do que eu trato no sistema digestório nesse novo livro, tá ok? Eu queria desejar para vocês uma semana maravilhosa. O nosso papo é muito bom, o nosso tempo voa. E quem não viu, por favor, youtube.com, o canal Dr. Edmond Saab Júnior, se inscrevam lá, vejam isso direitinho. Comecem a dar atenção do que vocês se alimentam e vocês vão ver como rapidamente se muda toda a condição clínica em todas as patologias, as doenças. Tá ok? Super abraço do amigo Edmond. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.